Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguimos na leitura comentada desse livro, O Homem Integral, autoria de Joana de Ângelis. Estamos no capítulo 2, Estranhos Rumos, Seguros Roteiros. O assunto em pauta é ódio e suicídio. Na semana passada, nós discutimos um pouco sobre a questão da violência ou da exacerbação, de botar para fora, né, a nossa agressividade. A Joana vai nos dizer que ela não necessariamente vai entrar nessa questão da validade, porém, ela chega à conclusão que assumir a inferioridade, o desmando, a alucinação é extravasá-los, nunca sanar o mal, libertar-se dele por desnecessário. Então, essa foi a última frase que a gente leu semana passada. E a gente pode, a partir dessa frase, compreender que extravasar, nesse sentido, pode dar um certo alívio momentâneo, porém, não vai proporcionar a cura. É isso que ela está dizendo, concorda, né? Que assumir a nossa violência, né? Esses nossos instintos violentos, ele vai liberar uma certa pressão, porém não vai curar o mal. É isso que ela chegou à conclusão, tá? O que é importante que façamos? O importante é que a gente vá, eu não vou nem falar a palavra transformando, eu vou usar a palavra transmutando. Qual é a diferença? Porque transformar vem de mudar a forma. E transmutar é mudar a essência. Então, o que nós vamos fazendo com os nossos instintos que nos serviram até agora? Nós vamos transmutando gradativamente à medida que evoluímos, para que eles vão se transformando em coisas melhores. Então, eles não vão deixar de existir ou de mudar de forma, mas eles vão se sutilizando até que os nossos vícios, que não nos servem mais, se transformem em virtudes que vão dar origem ao homem novo. Então, com essa última frase, a gente pode concluir que a evolução é esse processo de transformar instinto em razão. A razão, a intuição, e a intuição que vai chegar na perfeição em todos os aspectos. Então, ela vai continuar. Se não é recomendável para as referidas escolas a repressão pelos males que proporciona, menos será liberar alguns, aos outros agredindo, graças aos falsos direitos que tais pacientes requeram para si, arremetendo contra os direitos alheios. Aqui ela vai fazer uma reflexão deveras interessante, né? Porque de que escolas ela está dizendo? Aí nós temos que voltar na leitura da semana passada. Algumas escolas na área de psicologia que preconizam como terapia a liberação da agressividade. É dessas escolas que ela está falando. Então ela está dizendo, olha, se não é recomendável a repressão, né? Então, vamos proibir esse tipo de escola. Não é disso que ela está falando. Não é recomendável a gente reprimir, proibir. Não. Mas também não podemos liberar, ou seja, concordar com isso. Por quê? Porque liberar a agressividade, o que vai acontecer? Essa agressividade é contra quem? Porque essas escolas, essas terapias, né? Elas recomendam a agressividade, o ódio a alguma coisa. Então, a hora que eu libero essa agressividade, é contra quem? Essa é a questão que ela está falando aqui, olha. Eu posso me dar o direito de ser agressivo
me dar esse direito contra alguém em função de quê? Como vingança? Porque ele me fez, então eu faço? Isso é correto, né? Então é isso que ela está questionando, não é correto. A sociedade, considerada como castradora, marcha para terapias que canalizem de forma positiva as forças humanas, suavizando as pressões, eliminando as tensões através de programas de solidariedade, recreio e serviços compatíveis com a clientela que a constitui. A proposta agora, então, se não é recomendável a repressão dessas escolas, também não devemos estimular, liberar esse tipo de filosofia de liberação da agressividade. Mas e aquela chaga que está pulsando? Porque é isso, né? Existem coisas que estão reprimidas, porque a sociedade ela é castradora, então ela vai impactar na gente com esses recalques, concorda? Então nós temos recalques por conta de conviver numa sociedade que é castradora. Como lidar com isso? Então ela diz que a nossa sociedade, que está evoluindo também, ela marcha para terapias que canalizem essas forças. Pensa, por exemplo, no Zen budismo, da não violência, por exemplo, né? Você consegue pegar um recalque, uma questão lá que tá, e transmutar essa energia de formas não violentas. Concorda? Então existe, é possível. A gente falou assim a semana passada, a questão de escrever e depois queimar é uma forma de liberar. A Rosane fala de gravar um áudio e depois você mesmo ouvir, é uma forma de liberar. Então nós conseguimos liberar as coisas sem precisar agredir ninguém ou nada, né? Então são programas e ela dá sugestões aqui, tá vendo? Para suavizar as nossas pressões, eliminar essas tensões, programas de solidariedade. Então vai fazer um trabalho voluntário. Você suaviza a sua pressão em certas situações, cansando-se, ou seja, com o trabalho em prol do outro. E se vocês forem ver como o trabalho ele é gratificante, porque realmente ele nos faz esquecer dos problemas, né? Naquele momento que estamos focados na atividade, nós esquecemos da questão. Então, isso é uma forma de suavizar a pressão de forma positiva, redirecionando a energia. Sabe uma outra forma que ela não falou aqui? Trabalho manual, trabalho com artes também é uma forma de expressar. Então é isso. Então é uma alternativa. Ao invés de você liberar a agressividade, você canalizar a energia da agressividade para um trabalho útil em prol de si mesmo ou da sociedade. Essa é a proposta da mentora. O ódio pressiona o homem que se frustra, levando-o ao suicídio. Tem origens remotas e próximas. Aqui, depois que ela fez tudo isso, ela falou do ódio, a palavra suicídio não tinha aparecido ainda, aparece agora, nessa parte. Então a gente já sabe que o ódio é o filho predileto da selvageria. Isso ela já disse. A gente já sabe que o ódio não nasce espontaneamente assim como o ódio. O ódio, ele nasce de uma sementinha e ele vai sendo cultivado pela gente, né? Qual é a sementinha do ódio? Vocês se lembram que a gente estudou? É o ressentimento. Então aconteceu algo e eu fico naquela monoideia recriando aquele sentimento, ou seja, ressentindo. O ressentimento vai gerar a mágoa. E a mágoa vai gerar o ódio. Então, se nós pararmos lá no ressentimento, não deixar o ressentimento se implantar em nosso coração, não vamos chegar ao ódio. Mas muitas vezes a gente se compraz no ressentimento, gosta de se sentir vítima para gerar uma mágoa contra algo ou alguém, e daí um ódio, né, se implanta. E o ódio é filho predileto da selvageria, então tem a ver com o quê? Com a agressividade, que a partir do momento
que eu sinto ódio, eu vou ter agressividade contra algo ou alguém. E esse algo ou alguém pode ser inclusive a mim mesmo, se eu não for capaz, ou não puder, não tiver condições de extravasar a minha agressividade nesse algo ou alguém, eu posso fazer essa agressividade virar-se contra mim. Então é aqui que ela junta, né? O ódio pressiona o homem que se frustra. Se frustra por quê? Porque muitas vezes ele não consegue extravasar aquela agressividade contra o objeto de ódio dele. E aí o que ele faz? Ele reverte, porque essa energia está presente, ele reverte contra si mesmo e vai levar ao suicídio. E diz que o suicídio tem origens remotas e próximas, ou seja, a origem da situação que leva ao suicídio, ela pode ter origens remotas no sentido de nos arcanos do próprio ser, nas suas várias vivências e experiências que podem se reverberar na atual existência, e pode ser também de situações muito próximas dessa personalidade mesmo. A gente sabe, estudando, né, todas as obras aí da doutrina espírita, que o suicídio ele é muitas vezes recorrente, vidas após vida ele vai cometendo esse ato. Então, por isso que a origem remotas e próxima. Então, você já traz aquela tendência e às vezes algo próximo, um gatilho que acontece nessa existência acaba desencadeando o processo que vai culminar no suicídio. Nas patologias depressivas, há muito fenômeno de ódio embutido no enfermo sem que ele se dê conta. Isso é importante, que a mentora está falando. Então, numa depressão, o que ela está dizendo? Há muito de ódio. Ódio contra o quê? Ou contra quem? Esse ódio pode ser contra alguém, esse ódio pode ser contra si mesmo, esse ódio pode ser contra a vida, contra o Criador, enfim. Tem ódio, ou seja, um sentimento que foi sentido muitas vezes, que vira uma monoideia, que eu cultivo aquele ressentimento, que vai virar uma amargura na vida até que se transforma num ódio. E aí esse ódio ele se extravasa em agressividade, que pode ser na violência contra o outro, mas aqui no caso a violência contra si mesmo. E diz que a pessoa que sofre dessas patologias depressivas, ela não se dá conta de que tem o ódio envolvido. A indiferença pela vida, o temor de enfrentar situações novas, o pessimismo disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, ódios que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Então, o que ela está dizendo aqui? Que muitas vezes essa indiferença pela vida tanto faz. Eu não faço diferença na vida de ninguém mesmo. Ou o receio de enfrentar situações novas porque não se julga capaz. Esse tipo de coisa, esse tipo de sintoma, então a indiferença pela vida e o temor de enfrentar situações novas são resultado de mágoas, de ressentimentos, é isso que ela está dizendo. Então é o resultado, é consequência e não é causa. Então a indiferença pela vida e o temor das situações novas não é causa, é consequência. Consequência de quê? De ressentimentos que se transformaram em mágoas, que originaram-se de iras, né? Iras é o quê? O ímpeto da agressividade. Iras não digeridas, o que é isso? Eu tenho ímpeto da agressividade, não faço e fico com aquilo fermentando em mim. Ódios
Que é isso, a gente sabe, né? Ressentimento, mágoa, ira e ódio. Então, isso vai culminar no desgosto de viver, porque eu estou com uma frustração com a vida, com Deus. Então, assim eu não quero brincar. E aí tem esse anseio, esse desejo de interromper o ciclo existencial. Falhando a terapia profunda de sorgimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Então, veja, essa questão do ciclo, do ressentimento, mágoa, ira e ódio, ela iniciou em algum momento e ela foi tratada, ela foi embalada pelo próprio ser. O que é importante que aconteça para quebrar esse ciclo? Autoconhecimento, não é mesmo? Conhecer-se a si mesmo ou procurar ajuda no caso da impossibilidade para quebrar o ciclo, para enxergar que ninguém é vítima, para enxergar que aquilo que eu estou vendo só sob o ponto de vista da vítima, que fui injustiçada, tem uma grande carga de aprendizado, que eu tenho o meu valor, que eu sou filho de Deus e estou num processo evolutivo, que vou crescer. Se essa terapia profunda de identificar-se quem eu sou, de onde vim e para onde vou, e qual é o meu grande objetivo, se ela falhar, então o próximo passo é o suicídio. Porque eu desisto, né? É isso que o suicida faz. Ele quer sair daquela situação. E como ele não consegue, a única forma que ele consegue é acabar com tudo. Só que aí, segundo os aprendizados que a gente vai tendo da doutrina espírita, a gente descobre que ele não consegue esse intento, não é mesmo? Que ele foge da vida física cometendo suicídio, mas os problemas, ao invés de ter uma fuga e um sono eterno, na verdade os problemas eles se intensificam. E aí nós vamos ter, já adiantando um pouquinho, mas para discutir mais a semana que vem, até aqueles casos extremos e que mesmo após a morte do corpo físico, o suicida continua nessa busca de interromper, de sair da vida, da negação da vida, e pode até se transformar, se ovoidizar, né? E se não for ajudado, ele acaba perdendo, que chama de segunda morte, né? A forma perispiritual humana. Bem, gente, era isso que tínhamos para hoje. É um assunto deveras intrigante e importante, que vai sim precisar da nossa atenção, porque o suicídio, as taxas de suicídio, elas crescem dia a dia. Se nós ligarmos as previsões que estão lá no livro de A Gênese, o 5º livro, né, da Pentateuco espírita, da doutrina espírita, nós vamos ver que na época da transição, Kardec diz que teríamos exacerbado o número de loucura e suicídio, ainda cometendo crianças. É o que nós estamos vendo, né? Na nossa atual conjuntura. Então é importante identificarmos quais são, da leitura de hoje, né? Compilando, quais são as causas que levam o ser o desejo de interromper o seu ciclo existencial. E tudo tem origem aonde? No ressentimento.
Então, o ressentimento que entra num ciclo que vai gerar o ódio e que vai gerar, então, a agressividade contra si mesmo, culminando até no gesto covarde de encerrar uma existência no corpo físico. Era isso, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até semana que vem.